Caríssimos irmãos e irmãs, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. É com muita alegria que nos encontramos nesse dia de hoje, 25 de janeiro, terça-feira da terceira semana do Tempo Comum, para partilharmos a palavra de Deus. Hoje, celebrando assim a Convenção de São Paulo, apóstolo. E temos a alegria de refletir com você e com sua família o Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículos de 15 ao 18. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu aos 12 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crê serão estes: expulsarão demônio em meu nome, falarão novas línguas, e se pegarem serpentes ou beber algum veneno mortal, não lhe fará mal algum. Quando impuser as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, esse texto difere muito do livro até aqui, ou seja, esse evangelho que acabamos de ouvir, ele vai diferir muito do que está escrito no Evangelho de Marcos. Por isso é considerado obra de outro autor. Então, os cristãos da primeira geração provavelmente quiseram completar o livro de Marcos com um resumo das aparições de Jesus e uma apresentação global da missão da igreja. Parece que se inspiraram nos últimos capítulos de Mateus, em Lucas, também em João, também no início do livro do Atos dos Apóstolos. Embora seja acréscimo de retalhos tomados de outros escritos do Novo Testamento de Marcos, isso é, os discípulos devem continuar a ação de Jesus. Então veja que, enviado pelo poder que Jesus recebeu do Pai, os apóstolos deveriam partir dispostos a caminhar por todas as estradas do mundo e a anunciar a boa nova da salvação a quanto encontrasse. Ninguém podia deixar-se de lado, pois a salvação é um direito a todos. Então, o mundo inteiro é o lugar onde estivermos. Por isso, Marcos vai deixar bem claro para nós a fala de Jesus: ide pelo mundo inteiro e anunciai a boa nova. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, queridas famílias, nesse evangelho, Jesus vai falar essas palavras: ide o mundo inteiro, anunciai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Portanto, percebemos que as primeiras condições para que possamos aderir ao projeto de salvação que Deus traçou para nós é crer e ser batizado. O batismo nos induz a assumir uma vida nova de convenção, que se inicia a partir da nossa aceitação ao plano de Deus. Podemos então afirmar que o nosso processo de conversão é principiado quando nos dispomos a assumir o compromisso com o reino que Jesus veio instaurar por meio das mudanças de mentalidade e da participação efetiva na missão que ele nos destinou. Então, veja que somos chamados, amados irmãos e irmãs, a anunciar a salvação de Jesus em todos os lugares. E só podemos mudar a realidade à nossa volta quando também conseguimos mudar o nosso coração. Pela fé em Jesus, podemos assim operar em nós as transformações e os milagres. Perceba que, com a força milagrosa do amor de Deus e pela fé em Jesus, seremos capazes de fazer as maiores proezas, como, por exemplo, expulsar demônio, falar novas línguas, pegar em serpentes, beber veneno e curar os doentes. Caros irmãos e irmãs, conseguiríamos testemunhar tudo isso quando desafiamos as dificuldades, a doença, a morte, a tristeza com a esperança, com a alegria, com o poder de Cristo ressuscitado. Os demônios que perseguem a humanidade se rendem a nós quando fazemos por amor a Jesus. Esta é a nossa missão, caros irmãos e irmãs. O mundo inteiro é o lugar onde estivemos e todas
toda criatura são aqueles a quem podemos testemunhar os prodígios de Jesus. Então, os sinais nos acompanham se formos obedientes ao seu chamado, obediente ao chamado de Jesus, obediente e dependente de Deus. Então veja se você já percebe estes sinais na sua vida. Você já usa os seus relacionamentos a linguagem do amor? Qual é o maior veneno para a humanidade no dia de hoje? E qual será o seu antídoto? O seu testemunho tem convertido alguém, tem renovado, tem dado esperança a alguém? Você tem propagado os milagres que acontecem em sua vida? Reflita isso no dia de hoje, junto à sua família, onde quer que você esteja. Como está o seu testemunho de vida? E peça ao Senhor Jesus que, contemplando a sua ascensão junto do Pai, possamos assim assumir a tarefa de levar ao mundo inteiro e a toda criatura a mensagem do seu Evangelho. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amados irmãos e irmãs, desejo a todos vocês uma santa e abençoada terça-feira, um dia repleto da graça de Deus. E que desça sobre todos vós, sobre vocês, sobre a sua família, a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Portanto, ficamos e permanecemos sempre nessa paz que vem de Cristo, que é o nosso Salvador, agora e sempre. Amém.